Eu acho que a 47 a gente não fez, porque no meu aqui eu até coloquei um xizinho A gente Eu parou na marquei aqui. 37. pra gente poder fazer. Tá, então é isso mesmo, porque eu anotei aqui, mas era para fazer ainda. Eu sempre anoto na que vai fazer, mas eu não sabia se já tinha ido para frente. Então tá, pessoal, página 47 de história, né, lá no livro didático. Vamos lá. Leia o texto a seguir sobre a Revolução Pernambucana. O caso de Pernambuco possuía, porém, raízes profundas. O ânimo da revolta já tinha se manifestado em outras ocasiões, como em 1710, na Guerra dos Mascates. Desenvolvia-se uma descolonização de consciência. O que é essa descolonização de consciência? Ou seja, a população já se revoltava contra Portugal, então a população não aceitava mais a colonização portuguesa, já estava se descolonizando, as ideias estavam mudando. Antes, o povo achava normal pertencer a Portugal e pagar pesados impostos para Portugal. Agora, o autor fala da descolonização da consciência. As ideias iluministas estão chegando, as pessoas estão ficando mais espertas, mais conhecedoras, tem muita crítica ao regime monárquico, tem muita crítica aos países que dominam colônias e exploram maciçamente essas colônias. Então, a população passa a se revoltar contra Portugal. Tá ok? E os recursos teatrais da realeza não faziam mais o efeito que outrora. Ou seja, toda aquela pompa, toda aquela riqueza da realeza, as festas, os bailes, o povo já não estava mais envolvido com isso. O povo queria saber que os impostos estavam caros e que D. João VI não fazia nada para as regiões do Nordeste. Ele cobrava impostos altos para arrecadar dinheiro para fazer melhorias no Rio de Janeiro. Então, a elite do Rio de Janeiro até se beneficiava com a criação do Banco do Brasil, com a vinda dele, com o Jardim Botânico, com o calçamento das ruas, né? Com a iluminação a gás no centro do Rio de Janeiro, com a construção de chafariz, de praças, de grandes casarões, né? Para a realeza morar. Mas e o Nordeste? O que o Nordeste ganhava com isso? Só tinha a perder, porque todos os benefícios ficavam lá na corte do Rio de Janeiro. E o Nordeste era obrigado a ter que pagar mais impostos ainda para D. João VI fazer essas melhorias, certo? Então, foi por isso que eles se revoltaram. Forme duplas, tá? Pega o material, vai correndo na casa do seu colega. Essa forme duplas foi ótima, né? Forme duplas, com base na leitura do texto, responda a essas questões. Letra A. O que significa dizer descolonização de consciência? Que a população já estava influenciada pelas ideias iluministas. Tio, repete do favor, do começo fazendo favor. Tava travando sua voz. A população já estava influenciada pelas ideias Letra A, né? iluministas. Oi? Letra A. É letra A. A população já estava influenciada pelas ideias iluministas. E passou a questionar o controle da metrópole, que era Portugal. E passou a questionar o controle da metrópole. O controle da metrópole. Ponto na mesma linha. As relações tornavam-se mais tensas, com S. As relações tornavam-se mais tensas entre colonos e colonizadores. Você tá falando ainda, Márcio? Sim.
Ah, fala aí de novo, depois do ponto. As relações tornavam-se mais tensas. Porque na medida que a população contestava a colônia, tinha conflitos. Então essas relações se tornavam mais tensas entre os colonos e colonizadores. As relações se tornavam mais tensas entre colonos e colonizadores. Fechou? Sim. Letra B. Por que os recursos teatrais da realeza não faziam mais o efeito de outrora? O que o autor quis dizer com isso? Vocês podem colocar assim, que parte da população, especialmente no Nordeste, especialmente do Nordeste, não via a permanência da coroa portuguesa no Brasil com bons olhos. Especialmente no Nordeste, o que mais? Não via Não via. a permanência da coroa portuguesa no Brasil com bons olhos. Tio, é só isso? Não via a permanência da coroa portuguesa no Brasil com bons olhos. Vírgula. Tendo em vista o aumento dos impostos e as melhorias que eram feitas somente no Rio de Janeiro. E as melhorias, o aumento dos impostos e as melhorias que eram feitas somente no Rio de Janeiro. Vocês passaram certo, agora nós vamos lá na página 49. Pessoal, sobre a questão da sociedade colonial, é interessante a gente saber que com a vinda da família real para o Brasil, trouxeram algumas modas. É por isso que quando a gente vê a elite colonial, você vê as mulheres com sombrinhas, com luvas, com aquelas roupas de tecido grosso, no calor do Rio de Janeiro, porque era moda na Europa. Então as pessoas começaram a usar essas roupas aqui no Brasil também. Já a população escrava, ela não tinha esses modos de vestir. Eles andavam muito sem camisas, às vezes de bermudas ou de calças brancas feitas de tecido de saco, né? Eles não tinham todo aquele recato, né? Por exemplo, você está vendo uma imagem aí do Rugendas, na página 48, que tem um rapaz pulando uma cerca de uma área para ir namorar a mocinha, né? Porque certos namoros não eram permitidos, né? Então era uma sociedade, por exemplo, até a mulher não podia ficar fazendo exposição da figura na rua, senão ela era taxada como uma mulher desonesta,
né? Ficar na janela, uma mulher que ficasse na janela, observando o movimento, sinal que ela não tinha o que fazer, né? Ela podia estar orando, podia estar cuidando da família, cozinhando, e era assim que eram os modos na colônia, né? Ok? E já quanto à população escrava, eles eram muito mais livres nesse sentido. Eles não estavam presos a comportamentos sociais. Quando eu falo comportamentos sociais, sabe aquele jeito que você tem que se comportar em devidos lugares? E às vezes não é o jeito que você come, mas porque você está num restaurante você tem que comer daquele jeito. Porque você está numa festa mais chique, você tem que se comportar de outro jeito. E a sociedade, a elite branca, tinha esses comportamentos. Já a sociedade escravocrata já era mais livre, eles não tinham esses comportamentos, né? Tanto que na região do Porto, onde tinha muitos escravos, era considerada até uma região marginalizada, porque as pessoas tinham medo de ir naquela região, devido ao grande número de escravos que existia lá. E a gente não pode esquecer que quando a gente estudou a independência do Haiti, foram os negros que tomaram as fazendas no Haiti e mataram praticamente toda a população branca. Então, aqui no Brasil também, a elite branca tinha medo de uma revolta de escravos. Você imagina, você está lá com a sua família, na sua fazenda, você tem 30 escravos. De repente, aqueles escravos escapam e vêm e adentram a sua casa e dominam facilmente você e sua família e pode matar todos. Então, apesar de que existia a escravidão, mas os homens brancos tinham medo dos homens negros, porque como aconteceu lá no Haiti, né, eles tinham medo de uma revolta de escravo que pudesse acabar com a vida deles, certo? Então, lá na página 49, você tem um outro quadro de Debré, Jean-Baptiste Debré, e você tem ali várias fisionomias de escravos, né, de africanos. Porque os africanos que vieram para o Brasil não eram todos de uma única região. Eles falavam línguas diferentes, eram de tribos diferentes. Por exemplo, até o penteado deles definiam para algum grupo se eles eram casados ou não. Quando solteiros, eles usavam um tipo de cabelo. Quando casados, eles usavam outro tipo de cabelo. Tinha tribos africanas que faziam esclarificações no rosto ou na pele, que é aqueles cortes que eles mesmos produziam na pele, né? Por quê? Porque aqueles cortes davam um status para eles dentro da tribo, né? Tem algumas tribos africanas que eles furam todinha a pele assim, fica cheio de bolinhas de cicatrizes, porque segundo a tradição deles, aquilo é bonito, né? Não tem os alargadores que colocavam nas orelhas, como as tribos indígenas colocavam alargadores na boca, né? Até hoje tem gente que tem umas orelhas gigantescas assim, ó, com as bolonas de ferro lá dentro, não tem? Não se a gente analisar, é igual hoje. As pessoas não fazem tatuagens para se identificar, fazem tatuagens para mostrar do que gostam, do que apoiam. Mesma coisa, os negros também se identificavam com traços, né? Tipo de penteado, tipo de cabelo. Por exemplo, nós temos algumas tribos negras que vieram da região norte, que era colonização islâmica, que eles eram os islâmicos, a revolta dos malés mesmo. Os malés eram um grupo de negros que viviam na Bahia, em Salvador, na capital, e eles se revoltaram pelos maus tratos e eles usavam tecido enrolado na cabeça porque eles eram islâmicos, né? Então você vai ver, quando a gente olha assim, fala escravo, parece que é todo mundo igual, né? Mas é igual os indígenas brasileiros, cada um falava uma língua, tinham culturas diferentes, tinham modos de comer e de vestir diferentes, certo? Então vamos lá. A seguir, leia um texto sobre os africanos escravizados encontrado no Brasil naquele período. Não era uma massa uniforme. Esta que era vista oferecendo serviço, como parece, enxergar os estrangeiros. Ou seja, os estrangeiros viam os negros na rua como se eles fossem somente escravos. Nela, os indivíduos se identificavam pelos sinais de nação, talhos e esclarificações do corpo na face. Os Marcos, cuidadosos penteados... Oi. o Guilherme
pediu para o senhor deixar ela entrar. Ah, tá. Os cuidadosos penteados que denotavam estado civil e pertença a determinado grupo. Os panos na costa. A parte de amuletos, joias ou chinelas. O abadá, espécie de túnica branca, por exemplo, identificava o malê. O uso de camate, gorro circular, sinalizava Sua voz está falhando. o adepto de rituais bantus para ancestrais, realizados na mata. A cábula, o fez apontava os islâmicos. Tá? Então, assim, é tudo aquilo que eu falei, né, que o texto está falando. E esses africanos, eles não vieram de um lugar só. Eles tinham culturas diferentes, modos de vida diferentes, se alimentavam diferentes, falavam línguas diferentes, né? E eram povos totalmente diferentes. Por mais que você olhasse e visse um bando de homem negro trabalhando, mas esses homens não eram todos iguais, né? Eles tinham culturas diferentes, certo? Então, de acordo com os documentos, responda a esta questão. Como os africanos escravizados eram percebidos pelos europeus? Se você fosse um europeu e chegasse aqui no Brasil e visse aquele monte de escravizados, você estava preocupado em observar se eles eram de tribos diferentes ou não? Ou para você eles eram apenas um grupo de negros trabalhando como escravos? Você não se preocupava nem com a dignidade deles, colocando eles na situação de escravo? Que dirá se eles tinham culturas diferentes, né? Então, o que vocês vão colocar lá? Os africanos eram vistos como uma massa uniforme. Ô, Guilherme, nós estamos na página 49, tá? Estamos fazendo a questão número 1. Os africanos Eram vistos como uma massa uniforme, igual está falando lá no texto. Página 34. 49. Beleza. Os africanos eram vistos como uma massa uniforme de trabalhadores. Vírgula. Mãe, essa Maria Rita teve que sair porque a internet dela tá ruim, tá? Ah, tá. Uma massa de trabalhadores, vírgula, sem distinção individual. Que mais? Sem distinção individual ou identidade de grupo. Sem distinção individual ou identidade de grupo. Sem. Distinção individual ou identidade de grupo. Só isso? Só. Vamos para 2, então, lá na página 50. Todo mundo fez? Sim. Passou certo? Sim. Então, vamos lá. 2. Como a imagem produzida por Debré contradiz esse ponto de vista dos europeus? Porque o Debré mostra um monte de africanos diferentes. Já, né, o texto fala de uma massa uniforme, como se os negros fossem todos iguais. Tá? Então, vocês colocam assim, na obra, vírgula. Você está onde, Giovana, hoje? Eu? Em casa. É? Achei que você estava no... Quê? Eu achei que você estava lá na autoescola. Não, hoje eu tô em casa. Porque quando você está lá na autoescola, você fica rindo. Ai, ai. Na obra o quê? Na obra, vírgula. O artigo
artista se preocupa em registrar essa noite eu saí com o Lucas. Como, Márcio? Essa noite eu saí contigo. Fazendo o Porque quê? faz 3 meses que a gente não se vê, né? Aí no meu sonho diz que você tinha um tupete gigante que arrastava no chão, assim. Tá, mas Falei, meu Deus, ele não cortou o tupete durante a pandemia inteira. Diz que dava uns 2 metros, Lucas, o seu tupete. Eu cortei, Márcio, esses dias. Ah, é? Só não raspei, mas sou do Cortou. raspar. O João Vitor parece que tá mais quieto, não tá? Quem eu? qual dos dois? Não, o Rocha. Eu fico falando das artes de vocês aqui e a mãe de vocês deve estar aí perto, né? Nada. Então, eu nem vou contar aquela história da Giovana, já que a mãe dela tá aí perto, não vou nem falar nada. Minha Então, mãe tá lá vamos lá. na sala, tio Márcio. Ah, tá, tô brincando também, só pra... Então tá, vamos lá. Na obra, o artista se preocupa em registrar indivíduos africanos. Na 3? Na 2 ainda. Beleza. Na obra, o artista se preocupa em registrar indivíduos africanos, ressaltando suas individualidades. O que havia de diferente neles, né? Na obra, isso é bem natural. Você vê que eles são todos diferentes. Sua o quê? Ressaltando suas individualidades. E vírgula. E vírgula. Individualidade. E vírgula. Ao mesmo tempo, os traços que os uniam a um grupo comum. Os traços que os uniam a um grupo comum. Só isso. Só. Acho que está faltando 10 minutos só, né? Então vamos lá. 3. Em sua opinião, o que significavam os diferentes adornos utilizados pelos indivíduos africanos, conforme registrado nos 2 documentos? Os amuletos que eles usavam, as joias, as marcas que eles tinham no corpo, os tecidos enrolados na cabeça em forma de turbante ou de gorro. O que isso significava? Coloca que eram elementos de definição entre os indivíduos. É a mesma coisa as meninas. Por que as meninas colocam os acessórios? Bolsa, óculos, né? Os meninos carregam pentes, né? Espelhos. As meninas carregam maquiagem, colocam roupas diferentes, cinto, bota, né? Por quê? Porque você quer sair na rua, você não quer ser totalmente diferente dos outros, se sentir diferente, mas você quer estar melhor vestida do que os outros. Não é assim que funciona? Ou não? Uhum. Você quer se diferenciar, não é?
Você quer que seu cabelo esteja mais bonito, você quer que o seu óculos seja mais bonito, você quer que o seu sapato seja mais bonito que o outro. Né? Ou mais caro. Ou se você pode que ele seja mais caro. Então, você quer se definir, você quer se diferenciar das outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, você quer estar na moda igual todo mundo está. Você não quer estar fora da moda. Porque, senão, quando você chegar lá no seu grupinho, as pessoas vão falar, nossa, essa roupa aí não usa mais. Usava essa roupa há 10 anos atrás. É? Não é assim que funciona? É. Não é assim que você fala, eu não vou usar mais essa calça porque ninguém mais está usando. Porque já saiu de moda. Aí você fica aí, não, mãe, compra outra. Não é assim que funciona? Então, de certa forma, você quer utilizar a roupa e os acessórios para você se diferenciar. Mas, ao mesmo tempo, você quer estar utilizando o mesmo estilo que os outros utilizam. Tá? Então, todos esses elementos que os negros usavam eram para se diferenciar, né? Para se distinguir entre os indivíduos. Aí vocês vão colocar um ponto aí e vai continuar. O uso dos adornos. Isso ainda na 2? Não, isso já é na 3. Ué, pois é, até agora a gente não começou a 3. Não, ainda? Não? Começou sim? Sim? Eu já ditei que era para vocês colocar que os elementos de distinção eram elementos de distinção entre os indivíduos. Ponto. Eram elementos de distinção entre os indivíduos. Ponto. Esse ano vocês não vão precisar fazer juda, peneira, vassoura. Oxi. Para a festa junina. Eu acho tão legal. Eu também, eu gostava da festa junina. Apesar de que eu quase nunca vou em Montevidéu, mas aqui em Rio Verde, mas vai fazer falta, né? Pois é. Pensar que ano que vem é meu último ano, e esse ano eu não vou ter mais quadrilha. E você imaginar aí o 9º ano, hein? Que era o último ano esse ano. Então vamos lá, ponto. Só para terminar 3, que já vai dar o horário. Acabar. Distinção entre os elementos. Entre os indivíduos, ponto. O uso de adornos, vírgula. Qual que é mesmo? Qual que é a questão mesmo, tio? É a 3. João Vitor, não faça pegar a bicicleta. E aí, João? É que eu pensei que já tinha mudado de página. Não, calma lá, rapaz. O uso de adornos, vírgula. O modo como arruma os cabelos. É só vocês observar entre vocês mesmo na sala de aula. Cada um faz uma coisa diferente. O modo como arruma os cabelos. Isso lembra de alguém? A Emily. A O Emily. Lucas. Você é Emily. O dia do cabelo do Lucas. Já, Emily e a Giovana. Todo mundo. E as marcas que ostentam nos rostos. E as marcas? Que ostentam nos rostos ou que trazem nos rostos. É igual a tatuagem, né? Cada um tem uma. E acha o máximo, e aquilo para ela tem um sentido grande. Às vezes você olha e não faz diferença nenhuma, mas para ela ficou máximo, ficou lindo. As marcas que trazem no rosto são formas de identificação das pessoas e dos grupos. Ponto final. São formas de identificação das pessoas e dos grupos. Senhor! Tchau, que eu tô indo ali tirar um carro. Já vou, já. Bom, pessoal, se
Quem já terminou pode passar certo, e quem quiser despedir pode ficar à vontade para sair, tá? Porque não vai dar tempo de Você fazer vai outra mandar mesmo. tarefa pra casa? Eu já postei lá no grupo, tá? Assim, Vai lá na tarefa? plataforma. Ah, tá certo. Só que a atividade é para amanhã, tá? Tá. E essa daqui que a gente acabou de fazer. Depois é só vocês fotografar e me mandar lá na plataforma. Certo? Então eu gravei o vídeo explicando. Aí vocês dão uma olhadinha no vídeo, porque aqui não deu para explicar muito direito, senão dava para fazer a questão. E depois é só vocês já tirar a fotografia, que já está pronta, e mandar no grupo, que a atividade de vocês de amanhã já está pronta. Aí é só vocês Tá me bom. agradecer e pode sair, quem quiser. Obrigado, Marta. Tá aí, obrigado. Eu sei que sou uma pessoa boa, obrigado. Bom, tchau, pessoal. Tchau, Mariana. Tchau, Emily. Tchau, Giovana. Tchau, João Vitor. Ana Laura. João Tchau. Vitor Bueno. João Vitor Ribeiro. Lucas. Guilherme Eduardo. Maria Rita, que já foi. Maria Rita tá aí ainda? Não. Maria Rita saiu igual um foguete.